Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Napoleão Bonaparte, como se deu a trajetória do maior general de toda a história, a sua chegada ao poder na França e todo o desenrolar do seu governo. Desde já peço para que você, se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Confere aí! Napoleão era o segundo de 7 irmãos de uma família de pequena nobreza da Córcega, Itália. Na verdade, a Córcega havia sido domínio italiano durante muito tempo, e naquele momento que Napoleão nascia, no dia 15 de agosto de 1769, a Córcega estava sob domínio francês. Observem nesse mapa como a cidade de Ajaccio, capital da Córcega, fica muito mais perto de Roma do que de Paris. Logo, a influência italiana é muito mais forte. O próprio Napoleão só foi aprender a falar francês com 10 anos de idade. Até então falava apenas o corso, o idioma local, e o italiano. E assim, aos 10 anos, Napoleão ingressou no Colégio Militar de Brienne, na França. Em função das suas origens italianas, o sotaque dele era muito forte ainda, o que provocava brincadeiras por parte de seus colegas no colégio militar. Napoleão sofria bullying. E isso fez com que ele se tornasse um garoto muito introspectivo e estudioso, se destacando principalmente nas ciências matemáticas. Em 1784, ingressa na Escola Real Militar de Paris. Napoleão se identificava cada vez mais com a estrutura militar, porém vivia num país que estava cada vez mais tumultuado num período pré-revolucionário. Em 1739, estoura a Revolução Francesa, e Napoleão se vê diante de um grande dilema: manter-se fiel à monarquia absolutista ou aderir ao movimento revolucionário. Era um grande dilema que ele vivenciava naquele momento. Em 1793, já durante o governo revolucionário, Napoleão é alçado ao posto de general com apenas 24 anos, após ter uma brilhante atuação vencendo tropas contra-revolucionárias em Toulon. Em 1795, é nomeado comandante do exército francês, após ter várias vitórias sobre tropas estrangeiras que tentavam vencer o movimento revolucionário francês. Nesse momento, Napoleão se consolida como o grande nome do exército francês, estando a serviço, naquele momento, ao governo jacobino. Enquanto ele articulava sua trajetória política, Napoleão começa uma campanha no Egito em 1798, que foi um fracasso no aspecto militar, perdendo muitas vidas, dinheiro e tempo, mas no aspecto cultural foi muito relevante. Ele, como grande pesquisador, vai levar 167 cientistas, que puderam então mapear as riquezas culturais do Egito, ocupando pirâmides, pegando objetos de valor histórico, catalogando milhares de itens, dentre eles a Pedra de Roseta, que foi fundamental para decifrar a escrita egípcia. Dessa forma, fruto de saque e espoliação, muitos museus europeus, notadamente os da França, vão ser abastecidos com peças retiradas do Egito nesse momento. A intenção original de barrar rotas de comércio entre Inglaterra e Índia, na verdade, se configurou num grande achado arqueológico. Mas em que momento efetivamente Napoleão caminha para a política? Ainda em 1795, a França era governada pelo Diretório, e dessa forma o poder executivo não conseguia contornar os grandes problemas que a França vivia em meio a tanto tempo envolta na Revolução. Fundamentalmente era uma briga entre os partidários da realeza, que queriam a volta da monarquia absolutista e o favorecimento da nobreza, a burguesia, que estava ali querendo transformações, mas tinha medo das medidas populares, e os segmentos populares, que queriam um avanço nessas medidas, para poder trazer muito mais justiça social àquele processo. Mas, de modo geral, o país estava saturado de execuções e tumultos de rua. Era hora do país se organizar para a economia e a sociedade, de modo geral, pudesse caminhar tranquilamente. É nesse contexto, então, que Napoleão é chamado pela alta burguesia girondina para assumir o poder da França. Ele seria o único capaz de controlar os segmentos populares e garantir a vitória do projeto burguês na França. E foi assim por mais de 15 anos, passando pelo consulado, império, até mesmo seu governo de 100 dias, Napoleão se estabeleceu como figura central da política francesa. Entendendo esse momento, posteriormente Napoleão escreveu: "Eu aterrei o abismo anárquico e pus ordem no caos. Eu limpei a revolução." Esse episódio ficou conhecido como Golpe dos Oito Brumários. A partir daquele momento, Napoleão passava a ser a figura central como cônsul na França. Contactou e pacificou diversos segmentos da sociedade, mas sempre tudo girando em torno dele. O período do consulado foi um período de grandes realizações, tanto na esfera política como na esfera econômica, e tendo desdobramentos naturalmente sociais. Dentre os principais aspectos, podemos destacar esses que estão aí do lado. Uma óbvia centralização administrativa, à medida que ele mesmo nomeava os altos funcionários públicos da administração nas grandes cidades. Para reorganizar a economia, cria o Banco da França, além de promover um grande incentivo à educação estatal, entendendo que a educação seria um papel do Estado. Com isso, constrói escolas politécnicas, liceus. Na verdade, o grande plano era qualificar a população francesa para incentivar o processo industrial. Conseguiu gerar uma grande infraestrutura e gerar muitos empregos com várias obras públicas. Buscou uma grande aproximação com a Igreja Católica, tentando pacificar a situação e acabar com a perseguição de clérigos, mas ao mesmo tempo garantia para si terras e bens da Igreja Católica.
bem como o direito de nomear bispos e interferir diretamente nos quadros da igreja. Outra importante medida de Napoleão durante o consulado foi a criação do Código Civil. Na verdade, esse Código Civil ele vem para fortalecer os valores burgueses, como, por exemplo, a liberdade individual, a igualdade jurídica, o direito à propriedade privada, mas também escancar um outro aspecto de repressão sobre segmentos populares, com a proibição de sindicatos e greves, e também com o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas, que havia sido abolida na época do governo jacobino, ainda durante o processo revolucionário. Mas o sucesso do crescimento econômico e da organização da França fez com que em 1804 fosse aprovado um plebiscito onde mais de 60% da população votou para que Napoleão virasse imperador. Na verdade, Napoleão, então, nesse momento, governava em cima de um tripé tático, que incluía uma poderosa política secreta, uma boa rede de espionagem e uma eficiente máquina de propaganda em torno do nome dele. Claro, e com resultados positivos. Mas uma hora essa máquina toda tem que se pagar. E isso aconteceria a partir de uma política expansionista que Napoleão Bonaparte ia implementar a partir daquele momento. Mas antes, vamos observar a coroação. Observe esse momento da coroação. Napoleão vai quebrar uma tradição muito longa de que o Papa saía de Roma para coroar reis da Europa durante séculos. Então, no momento que o Papa está para colocar a coroa na cabeça de Napoleão, ele retira da mão do Papa e ele mesmo se coroa, evidenciando que a França, a partir daquele momento, a igreja estaria em segundo plano, que ele controlaria não só a própria igreja, como todo o Estado francês. Conforme eu falei anteriormente para vocês, essa política expansionista vai ser muito importante na lógica de Napoleão. À medida que fazia com que as rivalidades internas da França fossem colocadas em segundo plano, uma vez que essa população estaria agora unida contra o inimigo externo em comum. E assim Napoleão envolvia tanto a nobreza como a burguesia, até mesmo segmentos populares, no esforço de guerra. Dessa forma, Napoleão vai combatendo diversas nações, obtendo imensas vitórias e se expandindo seus domínios por todo o continente europeu. Mas em 1805, Napoleão acabou derrotado pelas tropas inglesas, não conseguiu passar o Canal da Mancha e invadiu o território inglês. A marinha inglesa era muito poderosa, mas mesmo assim, a cada vitória sua, um novo arco do triunfo era construído, para exaltar sua figura em torno de uma forte propaganda. Percebendo que a sua marinha era muito mais frágil que a marinha inglesa, Napoleão então decreta o bloqueio continental em 1806. Era uma forma de derrotar a Inglaterra economicamente, já que não vencia ela militarmente. Dessa forma, as nações europeias estavam proibidas de fazer comércio com a Inglaterra, sob pena de invasão. Era uma forma de estrangular a Inglaterra. Só que algumas nações quebravam esse tratado, como Portugal, por exemplo, que continuou mantendo relações econômicas com a Inglaterra e por isso acabou sendo invadido por Napoleão Bonaparte. Espanha e França negociavam isso nos bastidores. Então restou a Portugal um grande acordo secreto com a Inglaterra, na medida de conseguir trazer toda a sua família real para o Brasil. E nesse movimento vieram mais de 10 mil pessoas, mas isso é uma história para um outro vídeo. Outra nação que quebrou o bloqueio continental foi a Rússia, que por conta disso acabou sendo invadida também. Napoleão entrou na Rússia com 610 mil homens e 1.420 canhões, numa grande campanha militar, onde ele marchava milhares e milhares de quilômetros até chegar à capital da Rússia. O que Napoleão não contava é que os russos utilizariam a tática de terra arrasada. Então, à medida que recuavam dentro do seu próprio território, iam destruindo todo o seu país, não deixando nenhum tipo de alimento, madeira ou qualquer tipo de recurso para o exército napoleônico, que, em meio ao inverno muito rigoroso, avançava e perdia homens, seja por conta do próprio inverno russo, das guerrilhas que encontrava pelo caminho, ou até mesmo pelas doenças, como falamos no nosso vídeo sobre a história das epidemias. Napoleão não contava que os russos iam incendiar sua própria capital. Então, quando chega a Moscou, verifica uma cidade incendiada e destruída, que sem grandes recursos para aproveitar. Diante dali, só restava ele voltar para a França. Só que nesse contexto, Napoleão já havia perdido mais de 400 mil homens. Ou seja, essa vai ser a primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte. As potências que venceram Napoleão organizaram entre 1814 e 1815 o chamado Congresso de Viena. Na verdade, foram várias e várias reuniões para definir como ficaria o território europeu e as monarquias estabelecidas pós-Napoleão. O intuito também era impedir novos focos revolucionários e a expansão do liberalismo pela Europa. Na verdade, é importante perceber que existia um objetivo de conter também movimentos anticoloniais, principalmente nas Américas. Na verdade, o Congresso de Viena foi então esse grande encontro com as potências que venceram Napoleão. Você tinha o rei da Inglaterra, da Prússia, da Rússia, da Áustria e até mesmo a monarquia que tomou o poder na França, com o rei Luís XVIII, desejando definir quais seriam os rumos da própria França e de toda a Europa. Membros de outras monarquias, como Portugal, Espanha e Suécia, mandaram também representantes para discutir os seus interesses em relação ao mapa europeu. É importante perceber que Napoleão, por mais de 10 anos, venceu várias e várias batalhas contra essa coalizão de forças que se montou contra ele. Mas dessa vez ele acabava derrotado. Preso, foi levado exilado para a Ilha de Elba, em 1814.
e lá ficou durante alguns meses, articulando uma forma de tentar fugir da ilha. Enfim, ele consegue se organizar, sair da ilha, juntar 100 homens e partir em direção à França. Seria o período do governo dos 100 dias, onde Napoleão retoma o poder. Porém, mesmo com muito apoio popular, Napoleão tinha tropas muito menores do que as forças que os derrotaram. E nesse momento, a Inglaterra especial vai ter uma grande batalha onde ela vence em Waterloo, onde consegue de forma definitiva derrotar Napoleão. Então, novamente preso, é levado exilado agora não mais para a ilha de Elba, mas sim para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, bem distante de tudo, para que ele não pudesse sair de lá nunca. E foi o que aconteceu. Napoleão passou o resto da sua vida naquele lugar e morreu ali, em 1821, aos 51 anos de idade. Trazendo inovações em táticas militares, na cultura, na política, em variados aspectos, influenciando personalidades e políticos até hoje. Dessa forma, entendemos que Napoleão é um grande personagem histórico, se tornando uma das personalidades mais importantes da história mundial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!